Boa noite, pessoal. Estamos aqui entrando ao vivo, esperando a doutora Tamires entrar para a gente começar a nossa live. Boa noite, doutora Avelânia, seja bem-vinda. Estou aqui tentando contato com a doutora Tamires para aguardar ela para a gente começar a nossa live, hein? Estamos ao vivo também no YouTube. Para quem quiser acompanhar. Agora sim, temos a doutora Olá, Tamires conosco. Seja bem-vinda, doutora. obrigada, doutora. Então, doutora Tamires, vamos apresentar você primeiro, doutora, né? Nossa convidada de honra aqui, doutora Tamires, que é advogada, já é formada há 12 anos. Ela é especialista em Direito Internacional, tem MBA em Direito Internacional, Imigração e Migração pela Escola Brasileira de Pós-Graduação. Ela é membro da Comissão de Direito Internacional e Imigratório pela ABA, que é a Associação Brasileira dos Advogados, da qual eu sou presidente e tenho muita honra de tê-la como membro da nossa comissão. E ela já atua há mais de 5 anos auxiliando os profissionais da saúde na revalidação dos diplomas na Europa, garantindo com que eles tenham um processo seguro e eficiente na revalidação desses diplomas. Então, seja muito bem-vinda, doutora. Vamos começar a explicar um pouquinho como funciona essa revalidação de diploma nesses profissionais. Obrigada, doutora. Obrigada por esse espaço. Uma honra para mim estar aqui contigo no dia de hoje. Hoje, o escritório, a gente trabalha com 3 países, né, como porta de entrada na União Europeia, sobre validação de diplomas. Hoje a gente trabalha com Itália, Portugal e Espanha, né? Na maioria, em suma maioria, diplomas de medicina e odontologia, alguns outros de outras formações, né? Mas o foco principal realmente são essas 2 áreas. E hoje vamos realmente focar na Itália, que é um processo longo, burocrático, mas é possível, né? Desde que a gente tenha ali um processo muito bem instruído, paciência, e um planejamento médio e longo prazo muito bem feito e que todos os envolvidos estejam muito bem alinhados. Perfeito, doutora. Eu tenho aqui algumas perguntas que eu gostaria de fazer. E aí, se a doutora puder ir me ajudando a gente a seguir esse caminho para que a gente vá esclarecendo um pouquinho como Tá? funciona o processo dessa revalidação. O que a Sim. doutora acha? Vamos lá, então. Então, vamos lá. Como que funciona esse processo de revalidação de diploma médico na Itália? Tá, vamos lá, então. Bom, o processo, ele inicia aqui no Brasil, né? Sem essa documentação robusta e completa. Lá na frente, isso realmente vai dar um prejuízo bem maior e no sentido também de prazos, tá? Hoje, esse processo, ele gira em torno de uma média de 18 meses, né? Para essa finalização com provas. Já adianto que não temos como fugir de provas na Itália. É um processo, os exames eles são obrigatórios, né? E com isso a gente consegue iniciar aqui no Brasil.
primeiro passo, fazer reunião de toda essa documentação, de toda a formação desse profissional, né? Então, a gente inicia, eu costumo dizer que é desde o ensino médio até o último curso de especialização que esse profissional fez aqui no Brasil, para que a gente possa reunir tudo isso, toda essa documentação, ela precisa ser legalizada no formato internacional aqui no Brasil, né, no formato que realmente a Itália vai receber e aceitar essa documentação. São documentos de toda a trajetória acadêmica e profissional desse solicitante, o que realmente, dentro ali do processo, esse prazo aqui no Brasil costuma também ser um pouco longo, porque a gente conta aí com prazos de instituições de ensino brasileiras, né, que na maioria das vezes acabam não entendendo o que esse documento que a Itália exige, né, ou enfim, essa comunicação com eles também é um pouco mais complicada. Tem instituições de ensino que são realmente maravilhosas, estão totalmente abertos e ajudam até mesmo no processo, né, para emissão dessa documentação, mas tem outras que realmente vêm para dificultar um pouco mais. E não é todo mundo que está ali com tempo, né, enfim, para realmente fazer esse tipo de solicitação. Por isso que a nossa assessoria, ela vem realmente para auxiliar esse profissional que não tem nem muitas vezes tempo para respirar, né? Então, o nosso trabalho realmente aqui é de formiguinha, é uma fase realmente de cada vez, não temos como realmente pular tudo isso sem realmente ter uma estratégia, né? Sem realmente traçar tudo isso, porque realmente isso tudo vai refletir nesse objetivo desse solicitante. Então, realmente, o primeiro passo, reunião de documentação, legalização desses documentos aqui no Brasil, através de cartórios, né, reconhecimento de firmas, apostila de AIA, tradução juramentada. Essa documentação ainda precisa passar pelo consulado competente, né? Então, um exemplo, se esse solicitante se formou no estado de São Paulo, o consulado competente é o de São Paulo, né? Enfim, a gente também acaba fazendo a representação desse cliente perante o consulado, o que vai ali emitir a declaração de valor para que possamos aí sim fazer a solicitação desse reconhecimento do diploma lá no Ministério da Saúde italiano em Roma, tá? Então, tendo isso tudo pronto, aí sim podemos fazer o protocolo e podemos dizer que o processo vai se iniciar. Mas vai precisar de todos os certificados e diplomas lá do ensino médio até o final da educação superior. Sim, depende, tá? Porque a gente vai chegar um pouquinho lá na frente e vou te explicar um pouquinho melhor o que acaba acontecendo no cenário que nós temos hoje, né? É claro que o primeiro passo da revalidação do diploma é o reconhecimento da graduação, né? Então, aquele médico que é formado há muito tempo, tem a sua especialidade, enfim, infelizmente a gente precisa passar pelo processo da graduação, que vem ali as provas com matérias gerais de medicina, né? Então, infelizmente, a maior objeção desse cliente, desse solicitante, é voltar a estudar as matérias, né? Não temos realmente como fugir disso, e são provas ainda em italiano. Por isso que é bom. Essa era a minha outra pergunta. É, Essas provas vão ser na língua sim, estrangeira também. sim. Então, durante esse processo, durante esses 18 meses, o ideal realmente esse profissional se dedicar ao estudo do idioma, principalmente no estudo técnico, né? Porque realmente vai vir ali nas provas o que realmente vai ser necessário. Então, provas assim, que costumam se dizer que para nível do idioma seria bom pelo menos o B2, né, para as provas, e realmente para o dia a dia já seria um C1, né, isso pensando no idioma. Mas, voltando aqui um pouquinho na documentação, então, eu particularmente prefiro realmente já reunir toda essa documentação de toda essa formação desse cliente, porque nós temos hoje um decreto, né, na Itália que permite que médicos formados fora da União Europeia, né, possam exercer a profissão lá sem precisar validar o diploma, sem precisar reconhecer o diploma, isso até final de 2027. Né? Esse é o decreto que é a exceção da exceção. Então, não precisa ter nenhum tipo de cidadania, enfim, toda essa questão migratória, claro que a gente já conhece que precisa realmente ter um visto e tudo mais, precisa ir realmente certinho. E algumas regiões que aderiram, tá? Umas regiões da Itália que aderiram a esse decreto,
que permite que o médico trabalhe, inclusive, dentro dessa especialidade. Por isso que eu gosto, né, que no nosso escritório a gente gosta de já preparar toda essa documentação, mesmo que não seja objetivo desse médico né, enfim, pelo decreto durante esses 2 anos aí pela frente, mas já tem essa documentação pronta, né? Porque se surgir a oportunidade, a gente sabe que, enfim, o cenário pode mudar do dia para a noite. Essa documentação já vai estar pronta e, principalmente, depois desse processo da graduação, esse médico já vai ter essa documentação pronta para o seu processo da especialidade, para o reconhecimento da especialidade, que também é possível ser feito lá, tá? É praticamente o mesmo processo, análise de documentação, vida acadêmica e profissional, que também leva aí um pouquinho de tempo, mas é possível, né? Dentro, às vezes, na maior objeção não quero ir para trabalhar como um generalista, enfim. Então, existe essa possibilidade do reconhecimento da especialidade também pós o reconhecimento da graduação. Então, você acha que talvez seria justamente por isso que a Itália seria uma oportunidade para os brasileiros? Você consideraria que isso seria uma oportunidade? É por isso que seria, por exemplo, a Itália e não outro país da Sim, Europa? com certeza. Hoje a gente tem um déficit de profissionais da área da saúde na Itália, né? Por isso que temos esse decreto que permite os médicos formados, enfim, exercer a profissão sem precisar reconhecer o diploma dentro desse prazo, né? Mas também falta, eu costumo dizer, mão de obra qualificada, né? Então, normalmente, o pessoal que se forma na Itália acaba não ficando lá, né? Os italianos, eles acabam migrando para os outros países que têm uma remuneração melhor, ou enfim. Não que o cenário que nós temos hoje seja algo, assim, ruim, né? Muito pelo contrário, nós estamos vendo aí boas oportunidades. Claro que, pensando em questão de salário, entre o que um médico ganha aqui no Brasil realmente tem uma diferença, mas ganha-se ali na qualidade de vida, que é incomparável, né? Então, principalmente na situação e estabilidade que o Brasil sempre viveu, enfim, todos os benefícios que a Itália acaba fornecendo para esse profissional realmente não tem comparação. Entendi. Então, a doutora acha que, na verdade, financeiramente falando, o Brasil acaba sendo melhor para o médico, mas em questão de qualidade de vida e em questão de possibilidade, a Itália acabaria sendo melhor para o Sim, médico. sim, com certeza. Assim, pensando também nos especialistas que estão muitos anos dentro de suas áreas, que podem realmente oferecer tudo isso, acabam sendo salários realmente melhores, tá? Mas no Brasil trabalha-se muito, né, para ganhar ali realmente o justo, né, enfim, por essa profissão. E no final das contas, aqui a gente não tem qualidade nenhuma, né? Tempo com os filhos, tempo com a família, tempo para realmente viver e usufruir de tudo isso. Você até ganha bem, mas aí você não tem o tempo suficiente para usar o dinheiro que você ganhou, né? Exatamente, Entendi. exatamente. E é preciso ter cidadania italiana para poder fazer esse processo de revalidação de diploma? Não, não é necessário, tá? O processo, ele é o mesmo para todo mundo, para quem tem cidadania e para quem não tem. Então, tanto que a solicitação pode ser feita a qualquer momento, né? Claro que pós o reconhecimento da graduação e tudo mais, esse médico, né, para que ele possa exercer a profissão lá, ele vai precisar se inscrever no conselho local, como se fosse aqui no nosso CRM, né, para ter a carteira profissional daquela região e tudo mais. Só que é nesse momento que esse médico ele vai precisar comprovar que ele pode residir legalmente no país, né? Então, para realmente fazer a inscrição, ele vai precisar ter uma cidadania, que tem toda essa questão administrativa interna, ou se não, vai precisar solicitar um visto estando aqui no Brasil para poder deixar o Brasil totalmente legalizado. Precisa ter pelo menos um visto de trabalho que autorize ele, que Sim, permita com que ele fique legalmente no país, né? exatamente. Entendi. O que acaba acontecendo também, doutora, na maioria das vezes, é que no meio do caminho, esse profissional acaba fazendo um network, já acaba tendo uma proposta de trabalho, né? E o próprio contratante acaba se encarregando disso, né? De toda a questão da documentação, desse trânsito que, enfim, hoje tem vagas de trabalho lá que o contratante ele acaba até
pagando aluguel por alguns meses, oferecendo vários benefícios para que realmente essa vaga seja atrativa para esse profissional brasileiro. Entendi. E quais são as maiores dificuldades que esses médicos vão enfrentar para conseguir essa revalidação de diploma? Burocracia, né? Enfim, que não temos como fugir, mas isso a gente realmente organiza por aqui e administra. A ansiedade, principalmente, porque é um processo longo. Vamos lidar com a burocracia, tanto brasileira e italiana, então, né, pensando nessa possibilidade é bem complicado. E a preparação do estudo, né, técnico para o italiano. Então, assim, a maior objeção é, Tamires, tenho que voltar a estudar as matérias gerais e relembrar tudo isso e ainda em italiano. Né, enfim, mas aí o órgão específico, né, enfim, eles emitem um conteúdo programático, dependendo ali da formação desse profissional. A gente tem um rol de matérias, né, específicas que sempre caem, mas dependendo da formação desse profissional, se ele já teve acesso suficiente a essas matérias durante toda essa trajetória, algumas matérias podem ser retiradas dessa prova, né? Então, esse profissional vai ter a sua prova em específico, né, enfim, no momento ali da sua convocação. E vamos supor que o médico não foi aprovado na revalidação do diploma dele. Ele pode aplicar de novo? Pode. Ele pode aplicar para fazer a próxima prova, tá? Então, as provas normalmente elas são aplicadas a cada 6 meses, né? Então, vai ser, temos primeiramente uma prova objetiva, múltipla escolha, e normalmente ali, máximo uma semana depois, seria uma prova oral, que é basicamente um caso clínico que esse profissional vai precisar desenvolver ali como que resolveria esse caso, né? Enfim, em ambas as provas ele já vai sair sabendo se ele foi aprovado ou não. Se aprovado, maravilha. Porque em alguns países da Europa não é possível você fazer a Sim, reaplicação, né? Então, por isso que eu pergunto se a Itália tem essa diferença. Se você pode fazer pode. a reaplicação. Pode sim. Você Interessante. basta manifestar, vai ter a oportunidade desse profissional se manifestar que ele quer fazer a próxima prova. Aí, nesse caso, ele já pode fazer tranquilamente. Eu sei que você já respondeu que, assim, pelo menos o nível B2 é necessário, mas então não é necessária fluência, mas pelo Não, menos um nível B2 não. de italiano. O idioma ele não vai ser testado. Testado no sentido de entrega de certificado de proficiência, muito pelo contrário. Como temos provas em italiano, o julgamento é de que, o entendimento é de que se a pessoa está prestando é porque ela já sabe, ela já tem, né, capacidade e competência para realmente prestar a prova. O que pode ser avaliado é no momento da prova oral, para identificar ali a proficiência e tudo mais, né, principalmente para atendimento à população, mas não vai ser obrigatória a entrega de certificado. Entendi. E é mais vantajoso fazer a revalidação na Itália do que em outros países da Europa? Depende. Depende do perfil do cliente. Eu costumo dizer que para essa pessoa fazer esse processo, enfim, para amadurecer essa ideia, esse projeto, em um local que ele realmente pretenda residir. Então, realmente, Tamires, quero residir na Itália, meu sonho, quero levar minha família, meus filhos, então vamos fazer o processo na Itália. Né? Porque, assim, apesar de todos os pesares que esse processo, esse diploma reconhecido na Itália, em algum momento ele vai ser válido em toda a União Europeia, né? Enfim, a gente vai chegar lá nessas regras. Era isso que eu ia te Mas, perguntar agora. Se você vai poder usar isso depois em outro sim, lugar ou só na Itália? não, sim. É um processo. Então, voltando um pouquinho da questão da como, né, aonde a gente pode aplicar, isso realmente depende muito do perfil do cliente, né? E às vezes, enfim, o cliente não tem tempo para estudar o idioma, ou não quer realmente residir na Itália, não é esse o objetivo. Então a gente pensa, faz um planejamento para outro país. Mas de qualquer forma, a regra geral que nós temos hoje, né, dentro da União Europeia é o quê? Um diploma reconhecido por um país europeu, ele vai ser válido, né, em toda a União Europeia depois de 3 anos de validação.
e 3 anos de exercício profissional no país validador. Então, se validarmos hoje na Itália, e esse profissional exercer a profissão lá durante esses 3 anos, esse diploma ele já vai ser aceito pelos outros países, desde que cumprido requisitos locais. Então, proficiência no idioma local, entrega de documentação, pode ser que esse país também exija tempo de trabalho na especialidade. Então, por exemplo, precisa ter pelo menos 5 anos de exercício profissional dentro da sua especialidade. Então, isso demanda muito de país para país, né? Então, são requisitos locais que normalmente a gente acaba tendo contato somente nessa parte da transição, porque depende muito também das normas que estão em vigência e tudo mais. Eu tenho uma outra pergunta, assim, mais na questão de termo agora. Se o termo correto é revalidação, é homologação, qual é o termo correto para usar nessa questão da validação do diploma? Que a gente fala corretamente? Normalmente, a gente fala revalidação porque já é um tema, enfim, aberto, que todo mundo já conhece, mas isso seria realmente o reconhecimento do diploma, tá? Isso na Itália. A homologação, ela já seria na Espanha, que seria a homologação do diploma, enfim, que é o termo técnico, isso na Espanha. Mas é o reconhecimento mesmo do diploma, o reconhecimento da profissão na Itália. Entendi. É uma equivalência, é um reconhecimento, uma Isso. É o equivalência país de diploma, Isso. Brasil e Itália. É o país Seria mais ou menos isso. reconhecendo que você realmente tem um diploma equiparado ao deles. É como se você realmente tivesse. Seria competente no caso de se estivesse se formando lá. E eu sei que nós estamos falando sobre profissionais de saúde, mas isso é possível ser feito também para outras profissões? Sim, Ou é também possível. possível fazer? Desde que seja uma profissão regulamentada e tudo mais. Aí, claro que cada profissão vai ter o seu órgão específico, né? Vai ter seu ministério específico para fazer esse processo e o trâmite também específico. Mas hoje a gente realmente acaba trabalhando somente com com a área da saúde. O seu escritório, você Isso, disse que o seu escritório trabalha com a área de sim. saúde. Entendi. É possível trabalhar na Itália enquanto a pessoa está fazendo o processo de revalidação, Sim, de é possível por causa do equivalência decreto. de Isso. reconhecimento? É possível por causa do decreto em vigência, né? Isso até o momento, até 2027. Então, como um Então, se eu sou processo. clínico geral no Brasil e eu resolvo fazer a minha equivalência de diploma na Itália, eu já posso chegar trabalhando. Eu não preciso esperar sair Pode, o processo pode, para eu poder começar a trabalhar. pode. Desde que faça a inscrição na região que aderiu o decreto, né? Enfim, e apresente a documentação lá também. Aí, E qual é a região que aderiu o decreto, doutora? algumas regiões, Lombardia, agora você me pegou. Tudo bem. Piemonte, enfim, algumas Não regiões vai lembrar realmente. todas Agora de de cabeça, cabeça mas eu não realmente algumas não vou lembrar. Final do dia ainda. não tem problema. Mas existem algumas regiões que aceitam e aí Sim, é possível trabalhar. é possível. E você faz a inscrição diretamente lá no site específico daquela região que permite, enfim, é gratuito, tem todas as informações. Nada que seja realmente algo assim difícil. Isso é muito legal. O que é interessante, né? Porque se a gente parar para pensar que você precisa passar na prova para que você possa atuar, mas que você pode atuar, mesmo que você não tenha passado na prova, porque existe o decreto que te autoriza, é um pouco contraditório, né? Mas é interessante. Assim, o decreto ele permite até 2027. Então, o ideal é o quê? Quanto antes esse médico, enfim, faça a solicitação do reconhecimento, né? Enquanto esse processo está caminhando, ele já está trabalhando, já está tendo fazendo network e tudo mais, porque em algum momento vai ser extinto, né? Então, como é um processo de pelo menos 18 meses, né? Isso pensando ali que, um exemplo, a análise documental foi finalizada, mas a prova ainda vai ser daqui, por exemplo, 8 meses. Né? Então, a gente demora um pouco mais. Então, corre-se aí o risco de uma pessoa que está trabalhando no decreto,
demorar para ingressar com a solicitação, né, do reconhecimento do diploma, da revalidação de diploma, enfim, e acabar essa questão a exceção, né, enfim, a questão do decreto e ela não conseguir continuar, enfim, exercer a profissão lá e precisar voltar para o Brasil, um exemplo. Essas provas, elas são provas que elas são regularmente, assim, são com datas específicas ou elas são conforme a demanda dos inscritos? Normalmente elas acontecem de março a setembro de cada ano. Ah, então não tem datas específicas, ela é conforme os Não, inscritos, conforme a quantidade de inscritos. Então, se sim. tiver bastante inscrição, bastante gente fazendo a revalidação, bastante gente fazendo a Assim, equivalência. é um costume acontecer entre esses meses, né? Mas a data realmente oficial eles lançam com algum tempo de antecedência. Mas é uma vez por ano, são 2 vezes por Duas ano? É isso? vezes ao ano. Ah, Duas vezes duas ao vezes por ano. ano. Isso. Entre março e. Normalmente elas acontecem em março e setembro. Ah, em março e setembro. Entendi. Entre Isso. março e setembro. Não. É, é possível revalidar o diploma apenas com experiência clínica no Brasil, sem ter especialização? É possível. É possível. A pessoa pode realmente reconhecer o diploma e depois conseguir fazer a prova para fazer a residência médica lá. E é necessário estar na Itália para fazer o processo de revalidação ou pode fazer esse processo todo do Brasil? Pode fazer à distância, só vai realmente precisar estar lá no momento da convocação da prova. Para fazer a Convocou prova. provas, tem as datas certinho, em uma viagem consegue fazer, se programar, vai sair com antecedência, consegue se planejar. Aí é somente nesse momento realmente vai precisar estar lá presente. A prova é um dia. São 2 dias de prova. Normalmente, a primeira prova é a objetiva múltipla escolha, né? E depois vem a prova oral, que normalmente acontece ou no outro dia, ou 3 dias depois, ou no máximo uma semana depois. É, Depende muito do edital daquela prova, daquela turma em específico, por exemplo. existe a necessidade de traduzir e apostilar os documentos para fazer o processo. Sim, A sim, doutora pode explicar um pouquinho sobre o que é a apostila? sim. Todos os documentos, pensando que todos os documentos que saem no Brasil, eles precisam estar legalizados num formato internacional, no formato que realmente a Itália iria aceitar, podemos dizer. Então, Brasil e Itália fazem parte da Convenção de Haia, né, que é a questão da apostila de Haia. Então, para que um documento emitido no Brasil tenha a apostila de Haia, a gente precisa, primeiramente, reconhecer a assinatura que está ali naquele documento. Então, seja ali uma assinatura física, seja uma assinatura digital. Enfim, sempre damos prioridade para emissão de documentos com assinaturas físicas, né? Enfim, por causa de toda essa situação burocrática deles, que eles são bem desconfiados com assinaturas digitais. E independente do formato do documento, se ele está com assinatura física ou digital, a apostila sempre precisa ser física, né? Então, a apostila, se o documento reconhece firma, apostila o documento, traduz e a tradução também precisa ser apostilada. Tradução feita por um tradutor juramentado aqui no Brasil. E quais os custos para fazer um processo de revalidação de diploma na Itália? Bom, a gente vai ter custos provavelmente com a emissão desses documentos, tá? Se esse médico não tiver, na maioria das vezes não tem a documentação necessária completa. Tem instituição de ensino que cobra para emitir essa documentação, então demanda muito de cada instituição, por exemplo, para emitir histórico de notas, conteúdo programático, até mesmo para assinar algumas declarações, para emitir declarações e assinar, eles cobram. Isso realmente, esses valores das instituições pode variar para uma para outra. A gente também vai ter custos com cartório, né, para os reconhecimentos de firmas, para emissão de apostila de AIA, custos com o tradutor juramentado, né, que a gente vai precisar traduzir toda essa documentação que está saindo aqui do Brasil. Custos com o consulado italiano, né, então temos ali a custa da emissão da taxa de declaração de valor. Então, se temos ali
3 declarações, normalmente a declaração é por formação, né? Então, a gente tem uma declaração do ensino médio, uma declaração da graduação, outra da especialidade. Então, vai ser uma taxa para cada uma delas. E a gente precisa recolher o texto, a taxa do selo, né? Enfim, que é o imposto, a marca da bolo, que hoje é em torno de 16 euros, né? Que, enfim, a gente consegue recolher online. E quando sair a convocação, quando esse médico ele for convocado e ele se manifestar dizendo que ele quer fazer a próxima prova, o Ministério da Saúde cobra uma taxa de 300 euros para que essa pessoa possa realmente realizar. Então, é em pagamento diretamente para eles. Perfeito. Mas a doutora tem um valor médio de quanto mais ou menos vai custar, assim, eu sou médico e eu consultei o seu escritório. Depende, é que depende muito, depende do formato que a instituição de ensino vai emitir esses documentos, vai depender também a quantidade de documentos, quantidade de informações, né, que esse médico tem, demanda muito, e também depende muito do tradutor juramentado. Aqui a gente sempre acaba fazendo orçamento com alguns da nossa confiança, né, que às vezes sempre tem ali uma diferença para um para outro, então demanda muito. Pensando em documentação, em cartório e tradução, às vezes fica difícil de eu mensurar, tá? Mas os demais valores sempre ali, taxa de ministério, taxa do consulado, uma média de R$ 300 por declaração, e as taxas do Ministério da Saúde, né? Que seria o recolhimento do imposto e os 300 euros da prova. Perfeito. E existe alguma possibilidade do pedido ser negado sem considerar que o médico não passe na prova? Tá. Tá. Pode ser. Vamos supor que ele passasse na prova, mas ainda assim, existe Sim. alguma possibilidade do pedido ser negado? Eu acho bem difícil, tá? É bem difícil, porque de qualquer forma, desculpa, essa solicitação, ela já vai sair daqui do Brasil com uma declaração muito bem feita e tudo mais. Isso pensando no sentido de, sei lá, fraude, documentos falsos ou alguma coisa assim, porque realmente pode acontecer, né? Só se realmente houver uma entrega de documentação, que essa pessoa resolve entregar documentos além desses já recolhidos, já passados pelo consulado, e existir essa questão da documentação, que eles possam entender que não é uma documentação verdadeira. Pode ser também que eles entendam que a carga horária desse profissional não é uma carga horária isso acadêmica, né? Enfim, em relação à graduação. Não é uma carga horária suficiente, por exemplo, pode ser que eles peçam que esse solicitante faça uma complementação de horas lá, sobre matérias que eles julgarem que seja insuficientes. Mas nesses casos, a prova ela vem para isso, né? Ela vem para realmente suplementar essa diferença de carga horária, de conteúdo programático, porque realmente são cursos diferentes. Entendi. E existe algum tipo de erro que seja mais comum acontecer nesses tipos de processo que possa levar a algum tipo de indeferimento, alguma coisa assim? Indeferimento, não, mas eu penso que no atraso do processo mesmo. Por exemplo, erro na emissão da apostila de AIA, né? Porque ali a apostila ela precisa vir o nome, por exemplo, um exemplo, a gente tem um diploma e ele é assinado pelo reitor. E a gente reconhece a firma do reitor que está ali naquele diploma. Então, na apostila de AIA dele, precisa mencionar que quem assinou vir o nome do reitor. O que acaba acontecendo quando o pessoal não presta atenção é vir o nome do escrevente do cartório. Então, é um erro assim, que o Parece cartório pode bobo, mas cometer. acaba atrasando o O processo. cartório faz isso todos os dias e ainda assim pode errar, né? Ou se Entendi. não, entrega a documentação insuficiente, ou principalmente na questão de comprovação da atuação aqui no Brasil, né? Às vezes falta alguma coisa ou outra, e às vezes a pessoa menciona, por exemplo, num possível currículo e não entrega, não comprova que realmente teve esse trabalho aqui no Brasil, aí realmente acaba atrasando tudo mais, porque pensando que na análise documental eles realmente vão olhar tudo, né, minuciosamente, isso realmente pode atrasar.
o pedido tem que ser feito especificamente pelo interessado ou pode ser feito por um representante legal? Pode ser feito por um representante, tá? Apesar de a gente ali, enfim, essa documentação pode sair aqui do Brasil com um formulário no nome do solicitante, mas se a pessoa quiser fazer, exigir que seja a entrega pessoalmente por um representante, aí precisa ser um representante na Itália para isso, com poderes exatos para essa entrega da documentação. Perfeito. Tinha mais uma pergunta que eu queria te fazer. Bem importante, a gente falou que a cidadania não era necessária para que você fizesse o pedido de revalidação do diploma. Mas, apesar de ela não ser necessária, ela ajuda de alguma maneira você conseguir ou não? Não faz diferença. Não faz diferença, teoricamente não faz diferença, Não era tá? para ter diferença, pelo menos. Não, mas culturalmente, porque vai ser a solicitação de um cidadão italiano, pode ser que eles realmente dêem uma olhada assim com outros olhos. Mas assim, vai ser o mesmo processo para todo mundo. Entrega de documentação, análise e provas. Que dicas você daria para quem está começando esse tipo de processo agora? Planejamento, que, enfim, como você se vê também daqui 2, 3, 5 anos, né? Se realmente, quais são os seus maiores objetivos em relação à sua carreira, não somente em relação a você, mas aos seus familiares, né? Filhos, principalmente, se tiverem. E é um passo de cada vez, né? Apesar de todos os pesares, que a gente temos boas oportunidades hoje, eu costumo dizer que não vem da sua casa do dia para a noite, não faça loucuras, se realmente avisar a advogada que está indo, porque realmente são processos, são fases minuciosas, né, e precisa realmente de paciência, realmente se imaginar residindo nesse país, o que você realmente pretende fazer lá, né, qual realmente, que área específica realmente você pretende trabalhar, isso pensando já nas áreas disponíveis e posteriormente, se realmente for possível, se houver necessidade do reconhecimento da especialidade, né? E planejamento, essa é o primordial. E como que um especialista pode ajudar nesse processo e evitar complicações? No nosso caso, a gente acaba acompanhando esse processo de início ao fim. De início ao fim que eu falo que desde esse planejamento, porque eu sento para conversar com o cliente, para entender, enfim, os maiores objetivos, a gente traçar isso tudo junto, né? Não somente com ele, mas no caso, se houver família, o cônjuge, enfim, para que a gente possa conversar. Em relação ao meu cliente, eu sempre peço que se prepare para as provas, né? Idioma e as questões técnicas. De restante, a gente acaba cuidando de tudo. A gente que faz a solicitação dos documentos para as instituições de ensino, a gente que vai lá reconhecer as assinaturas possíveis, a gente que encaminha para as apostilas de AIA, encaminha para o tradutor juramentado, faz a representação no consulado, seja em São Paulo, Curitiba, Embaixada em Brasília, enfim, ou em Porto Alegre. Toda essa comunicação, essa chatice com as instituições de ensino é a gente que faz. Tendo a declaração de valor, fazemos lá, enviamos essa documentação para protocolo, fazemos acompanhamento realmente até a convocação, fazemos instrução para que quando a convocação saia, fazer lá a inscrição e tudo mais. E depois finalizou, passou na prova. Quando já deu prazo para fazer a inscrição no conselho local, nós também fazemos a instrução conforme a região ali que aquele cliente escolher. Então, a Mobiária Advocacia auxilia do começo ao final Sim. o cliente em toda a parte do Em processo de... todas as fases. Sim. Entendi. Como que os interessados podem ter mais informações, entrar em contato e obter informações, orientações com vocês, doutora? Pode entrar no nosso site, albieriadvocacia.com, que nós temos inclusive um blog que está sempre sendo alimentado por artigos, né, sobre os processos,
processos que a gente acaba fazendo aqui, ou as objeções que a gente acaba encontrando no meio do caminho, a gente sempre acaba publicando. Temos o nosso Instagram, né, a BR Advocacia, que leva, né, ao nosso WhatsApp. A gente tem um WhatsApp só para o atendimento ao público, né, que com isso a gente faz ali esse primeiro atendimento e quem sabe já depois faz o agendamento de uma reunião para a gente aí começar aquele planejamento que a gente havia falado. Perfeito, doutora. Acho que esclareci todas as minhas dúvidas, espero ter esclarecido as dúvidas de quem estava assistindo também. E vamos deixar o vídeo gravado para que quem tiver dúvidas ou precisar de informações ou quiser o seu contato para tirar outras dúvidas ou precisar dos seus serviços, possa ter acesso ao seu contato também. E muito obrigada pelos esclarecimentos. Seja sempre muito bem-vinda quando quiser fazer lives conosco. As portas estão sempre abertas. Com certeza, doutora. Obrigada aí pelo espaço. Obrigada, viu? E eu que agradeço. É uma honra estar aqui com você no dia de hoje e fico à disposição. Uma ótima noite aí para vocês. Obrigadão. Fica com Deus. Você também. Tchau, tchau.